seguimos porque temos mais coisas para aprender, né? A gente está na pegada das funções, certo? Passamos pela FIM, demos um pulo gigantesco na quadrática. E aí, por último, fizemos uma explanaçãozinha na função exponencial. Ainda teve a modular, a modular, a modular e a exponencial. Agora tem uma que não é tão comum, né, não é tão simples assim de se enxergar, mas ela é meio que uma conexão com a exponencial. Então, a partir de agora, se você teve dificuldade da exponencial, né, então vai ter dificuldade na função agora. Então, para desenrolar essa, tem que ter aprendido bem a outra, né? E para ter aprendido, tem que ter aprendido potência. E as propriedades e as regras. Uma coisa depende da outra, né? Isso. É uma bolinha de neve, tudo tá tudo ligado, tudo conectado. Então, a gente tá na série Funções, né? A temporada das funções exponenciais acabou, mas agora vemos uma nova temporada que é da função logarítmica. E aí a galera fica, poxa vida, o nome já é difícil, né? Já é difícil até de falar. Logarítmica. Que dirá de resolver, né? Mas muita calma nessa hora, tudo dá certo, porque a gente vai no passo a passo, como sempre, né? A gente determinou algumas aulas para desenrolar esse assunto com vocês. Então a gente vai devagarinho ali, agora, claro, né? Temos que ficar atentos, fazer aquelas anotações básicas que a gente sempre diz, né? Coração da aula, o que é de fato, tudo é importante, mas aquilo que é o X da questão, a gente salienta e pede para vocês anotarem. Que aí vai ficando mais fácil, né? Uma vez que vai tendo propriedade do assunto, aprende melhor, né? Bem melhor, bem mais tranquilamente. E assim, são detalhezinhos que vocês vão ver que vocês já estudaram. Né? São detalhezinhos que tem na função e na própria equação que vocês já sabem. É só dar aquela olhadinha direitinho que não vai ter problema nenhum. Isso, então a função logarítmica está ligada com a função exponencial, que está ligada, como o professor Maurício disse, com a potenciação. Então, gente, precisa, tá? Então, precisa das propriedades da potência, precisa das regrinhas da potenciação, para desenrolar bem agora as equações e as funções logarítmicas. Porque assim como para chegar nas funções, primeiramente a gente passa pelas equações, tá? E claro, né, acho que fica eles, de começo eles já ficam se perguntando, meu Deus, como é que será o gráfico disso, né? Aí a gente vai chegar lá. Peraí, vai ficar bem facinho, quando nós fizermos uma fala no meio da aula, vocês vão falar assim, então tá fácil o gráfico, tá fácil. Isso mesmo. Tá certinho? Então vamos lá, vem com a gente, aula de número 52, bora ver. Função logarítmica na sua primeira parte. Na primeira parte dessa aula de função, nós vamos trabalhar a definição de logaritmo, que é logaritmo, e vamos aprender a resolver algumas equações logarítmicas. E a pergunta que não quer calar, né? Afinal, galera, o que é esse tal de logaritmo? Porque antes de trabalhar as equações logarítmicas, a gente precisa entender o que é o logaritmo. E o logaritmo não é nada tão apavorante assim, tá? O nome é um pouquinho pesado, mas não é. A gente vai trazer para vocês a definição, o conceito e vai mostrar o que acontece de fato. Né? Não tem negócio de operação inversa? A gente falou disso já algumas vezes, falamos. Né? Qual é a operação inversa da adição? Subtração. E da multiplicação? A divisão. E da potenciação? A radiciação. E do logaritmo? Logaritmo? A exponencial? A exponencial. Olha aí, então. Então, é uma operação, vamos dizer, inversa, tá tudo ligado. E aí, você entendendo esse processo, é um abraço pro gaiteiro, porque aí você desenrola toda e qualquer situação, tá? Como sempre, a primeira aula é a base, mas tão importante quanto as demais, né? Porque te dá ali o início de tudo. Você entendendo os conceitos iniciais, o resto você desenrola de certeza, tá bom? Vamos entender então o que é esse tal de logaritmo? Olha lá. Então, quando a gente fala de logaritmo, na matemática é o que mesmo? O logaritmo é um número, né? O logaritmo de um número é o expoente. Expoente tem a ver com exponencial. A que outro valor fixo, a base, deve ser elevado para produzir esse número. Eu não sei se explicou ou complicou. Parece que ficou meio amarrado. Né? Explica ou complica, não tem problema, porque a gente reexplica, a gente mostra exemplo, tudo aqui porque a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Então olha lá, atenção senhores passageiros, tema que cai nos vestibulares, né? Muito também contemplado no Enem, claro que não é o assunto principal, mas que também tem questões aí que são abordadas.
Então, a gente deve compreender o conceito do logaritmo, tá? Vamos lá, então. Você lembra de equações exponenciais? Nós falamos, se você teve facilidade na aula exponencial, logaritmo está no papo. Porque, na verdade, se você sabe resolver equação exponencial, você sabe resolver logaritmo. Sim, né? Uma coisa está ligada com a outra, como já falamos, certinho? Primeiro passo, vamos relembrar as equações exponenciais? Porque pode que tenha ficado alguma dúvida aí no passado, não tão longe, né? Porque a gente acabou de concluir aí a parte do exponencial, mas se ficou alguma dúvida, a hora é agora! Vamos recordar para viver, vamos lá, vamos lembrar! 2 elevado a x igual a 32. Primeira coisa que nós fazíamos era deixar na mesma base. Verdade. Deixávamos na mesma base. E a gente sempre faz o quê? O maior a gente deixa igual o menor, base menor, né? Porque isso. Não tem como a gente deixar o menor no maior. Então, a gente faz o processo de deixar o maior decompondo, né? E chegamos à conclusão de deixar a mesma base, o 32. Então, o que é o 32? O 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16. 32. Então, é 2 elevado à quinta potência. Olha que fácil, né? Claro que também poderíamos ter feito a decomposição, como já fizemos outras vezes, né? Divide por 2, dá 16. Divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, beleza? Beleza. Depois de deixar na mesma base, outro passo. Nós vamos verificar se tem propriedade ou não. Não tem. Se não tiver, então, elimina a base. Pode cortar, olha lá, vem cortando reto, olha lá, vem de cima e tal. Tome. Cortou as bases, o que a gente faz? Trabalha agora, com os expoentes. Aqui tá fácil, porque tá x igual a 5, acabou a história. X igual a 5, não teve mais o que fazer, certo? Mais um exemplo? Vamos lá? Agora temos 2 elevado a x menos 2 igual a 16. Qual é o propósito? Deixar na mesma? Deixar na mesma base. O 16 já tá aqui, professor Maurício, o 16. Então, o 16 vai ser 1, 2, 3, 4? 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então, olha lá. É 4 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 2 elevado à quarta potência. Tem propriedade aqui? Tem, não. Já tem, tudo certinho. Beleza. Então, o que a gente pode fazer? Corta a base. Elimina as bases. Tome. Cortou as bases, ficamos com os expoentes. É lá que a gente quer chegar. Lembra? O nosso x não está lá no expoente? Sim. Então, é lá no expoente que a gente quer chegar para deixar aí tudo certinho, tá? Beleza. Vamos lá, x menos 2 igual a 4. Então, passamos agora o menos 2 para o outro membro, porque a gente precisa isolar o x, né? E x vai ser igual a 4 mais 2, x é igual a 6. Lembrando que se a gente colocar o 6 aqui, tem que dar certo, tá? Ó, x elevado a 6. 6 menos 2? 4. E 2 elevado a 4? 16. 16, dá certinho. Então, tá aí, ó. Professor, mas a gente tá falando de logaritmo. Não, estamos relembrando a base. Lembra que ele falou lá que logaritmo é um expoente que quando eu elevar o número vai dar a minha resposta? Uhum. Então, o meu logaritmo, a minha resposta do logaritmo é um expoente. Então, quem é o expoente aqui? X menos 2. Então, se eu fosse montar isso aqui no formato do logaritmo, o meu resultado ia ser x menos 2, porque x menos 2 é o expoente. Sim. Que teve um número chamado de base que foi elevado. Então, é mais ou menos essa jogada que vai acontecer agora. Por isso que vocês precisam entender exponencial. Por isso que quando nós planejamos as aulas, quando nós sentamos ali para alinhar tudinho direitinho, a gente pensa nisso. Olha, se colocar essa aula aqui depois, né, pode ser que fique meio complicado. Se colocar antes, ele não vai entender porque precisa daquela que já foi. Então, esse detalhe de enganchar as aulas uma atrás da outra, nessa ordenação, foi muito trabalho para a gente poder pensar. Não, essa aula aqui antes vai ficar melhor, porque vai dar um ajuste. Né? Tem livros que traz logaritmo antes exponencial. Agora o que a gente faz, né? É o famoso pré-requisito, né? Pré-requisito, ou seja, tem coisas que para a gente ver determinado assunto a gente precisa de outras. Por isso que a nossa unidade 1 foi tão rica, né? Porque na unidade 1 a gente viu as operações básicas, a gente viu conjuntos, a gente viu as potenciações, radiciações, porque nós íamos precisar. Não adiantava avançar sem ter a base bem concretada ali, certo?
certo? Perfeito. Então, vamos dar mais alguns exemplos? Bora. Porque a equação exponencial a gente precisa para poder resolver logaritmo. Então, vamos recordar, tá bom? Olha lá. Agora, 7 elevado a x igual a 343. O que fazemos? Na mesma base. Quem na quem? Bom, 343, que é o maior, não é? Então vai ficar na base 7. E 343 é 7 vezes 7 vezes 7. Ou seja, 7 elevado a? Cubo. A terceira potência. São 7 vezes o 7, 3 vezes o 7, né? Vamos lá, agora podemos eliminar as bases, né? Sim. Não tem propriedade, então a gente já elimina as bases. E o nosso x vai valer 3. Certo? Fácil, né? Recordando? Relembrando? Beleza. Mais um? Bora. Vamos lá, e agora? Mesma coisa, na mesma base. E aí vai pelo 256. Deixa o 256 fatorando. Vamos lá, e o 256 vai ser quem? 2 vezes 2. Olha o que ele fez, né? O 256 não teria como deixar na base 4, certo? Certo. Então ele deixou o 4 na base 2 e o 256 também na base 2. Beleza. Não, tá. Vamos lá então. Só que aí o 4 já está elevado, né? Já. A x mais 2. Então ficou entre parênteses. Propriedade. Isso mesmo, Chuveirinho. né? E aí, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes é o 256? Isso. Isso. Como nós temos 8 vezes, é a mesma coisa que 2 elevado à Oitava potência. E ali o que aconteceu? Uma propriedade distributiva, né? Um chuveirinho. Olha lá. Relembrando nossas aulas, né? Vocês já viram tudo isso aqui. Estamos só fazendo o remember. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Então, temos aqui no nosso expoente 2x mais 4. E aqui, 2 elevado a 8. Já deixamos na mesma base? Beleza, primeiro passo está ok. O segundo passo é aplicar as propriedades, né? Ou eliminar as bases. O segundo e o terceiro, eles podem, né, permutar aí entre eles. Não tem propriedade? Não. Então, vamos de cara eliminar as bases. Ficamos, então, com os expoentes. E resolver esse expoente é o mesmo que resolver uma equação do? Primeiro grau. Primeiro grau. Equação do primeiro grau, o que a gente faz mesmo? Letra de um lado, número do outro. Faz a operação inversa, olha lá. Mais 4 foi menos 4. 8 menos 4. E aí temos, então, agora que 2x é igual a... Aqui a gente falou um equívoco aqui, a gente falou que 256 não dá para deixar na base 4, mas dá sim, né? É 4 elevado a quarta. Então teria como ter deixado na base 4, vai dar o resultado, vai ser o mesmo, tá? A gente vai chegar no mesmo resultado. Aí, ó, vamos lá. 2 vezes 2x, né? Tá multiplicando, passa dividindo. E o x vai ser igual a 2. Ou seja, 2 elevado a, ó, bota o 2 aqui, vai ficar 2 mais 2, 4. E 4 elevado à quarta potência é 256. Ah, professor, então era mais fácil deixar na base 4? Sim, poderíamos ter feito assim. Só que a gente mostra de várias maneiras para vocês, né? Vamos fazer na base 4, vocês vão ver que vai chegar no mesmo resultado? Então, olha lá, a gente ia ficar com 4 elevado a x mais 2. E 256 é 4 elevado a quarta, acabamos de ver aqui como resultado. Ou seja, cortamos as bases, ficamos com x mais 2 igual a 4, x igual a 4 menos 2 e x igual a 2. Olha aí, igualzinho, tá? Então, isso aí não é problema. A gente mostra para vocês as opções, né, que a gente tem de fazer, tá certo? Beleza? E aí, até aí tudo bem? Recordamos? Isso aqui Tudo foi certo? nossa aula de exponencial, a primeira, tá? Que nós aprendemos a resolver algumas equações. Foi. E aí estamos relembrando, porque depois daí vieram gráficos, vieram um monte de coisa, mas agora vamos entender o que isso aqui tem a ver com o logaritmo. Ah, é verdade. Porque aquela definição lá ficou muito assim, né? Um expoente que eleva um número, que é a base, que dá um resultado. Tá, isso é potência então, porque tem um expoente, tem uma base e tem um resultado da potência. Aí eles estão falando, tá, mas até agora vocês enrolaram e não disseram o que é o logaritmo. Nós não enrolamos, nós dissemos o que é logaritmo. Na verdade, nós estamos preparando o coração de vocês. Ou você acha que é só chegar ali no meio da quiçaça e jogar a semente e vai nascer já o arroz, o feijão? Tem que limpar primeiro. Primeiro fazer o serviço do arado, bonitinho. Não é assim? Vocês sabem, melhor do que eu. Então vem, vamos lá, agora vem com a gente, lá vem, agora sim, é hora de entender o processo do logaritmo, tá certo? Vamos lá.
Então, olhando bem de pertinho, primeiro a gente vai entender as partes, né? Olha só aí. Olha que bonito. Olha que lindo. X é igual ao log de B na base A. Ah, é assim que fala? Não é a base B e o... Não. O grandão lá, o verde, é a base. O verde? Né? A base da potência. Mas aqui ele é o nosso logaritmando. A base do logaritmo é aquele número A ali, ó. Então agora vamos dar nome aos bois, vamos lá. O nosso log de B na base A, vamos ter o x ali, é o resultado, chamado então de logaritmo. Então né? esse daí é o número que vai precisar ser elevado a uma potência. Isso. A base é o nosso azinho, né? Ele ficou um pouquinho tortinho, tá? Mas é aqui, tá? Deixa eu melhorar aqui no vermelhinho aqui. Aqui, ó, vem daqui, tá? A base é o nosso azinho, beleza? E o nosso B ali é o tal de um chamado logaritmando. Então, gente, anota. Vamos lá, vamos começar. Anota. A gente fez a sessão remember aí das equações exponenciais e agora vamos, de fato, para o entendimento do logaritmo. Então, o primeiro passo, anotar as partes do logaritmo. Por quê? Porque a gente vai precisar, né? É do, tá? Não é da, é do. Partes do logaritmo. Aí, ó, o que a gente vai precisar? Por quê? Porque quando a gente falar com vocês, o logaritmando é tanto, a base é tanto, aí vocês têm que saber onde colocar, certo? Beleza. Anotado? Pronto? Pronto? Agora vamos facilitar isso aqui, porque esse aqui tá meio estranho, não é? Vamos lá, então. O logaritmo tem algumas restrições, tá? Assim como a gente pode dizer que x é igual a log de b na base A, a gente pode dizer que log de b na base A é igual a x. É igual a x, beleza. E aí, nós vimos que o logaritmo está atrelado, está amarrado lá com a nossa exponencial, lembram? Beleza. Se está atrelado com a exponencial, no exponencial a base tinha algumas restrições, vocês lembram? A base não podia ser 0, a base não podia ser 1 e a base tinha que ser um número positivo. Sim. Então aqui a mesma coisa para o nosso logaritmo. A nossa base do logaritmo, ele tem que ser maior do que 0, não pode ser 1, então a mesma regra da base do exponencial, a mesma regra. E agora o nosso logaritmando só tem uma restrição para ele. Ele não pode ser 0 e nem pode ser negativo. Então é bom anotar isso aqui também, né? E que é a restrição, né? Restrição, coração preto não, né? Senão parece que o coração tá meio abalado. Vamos de coração vermelhinho. Olha lá, então aqui, ó, a nossa base A fica do mesmo jeito lá da exponencial. Maior que 0, diferente de 1, certo? Certo. Agora, para o nosso logaritmando, aí serve a questão do maior que 0, apenas, tá? Então, com isso, a gente pode fazer um testezinho com eles, né? Vamos primeiramente falar aqui como que acontece. Ó, então, de logaritmo para exponencial tem um link, né? Uma ligação. Tananã, 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 tananã. Como isso acontece? Olha aí, nós temos log de b na base A. Igual a x. É o mesmo que dizer que a elevado a x igual a b? Isso, olha só. Lembra que falou que logaritmo é um número, expoente é o x. O logaritmo é o x, é o expoente. Tal que se nós pegarmos a base e elevarmos a esse x, nós vamos ter lá a base elevada a x, nós vamos ter aqui como resposta aquele nosso logaritmando. Então vai ter um giro, né, professor Maurício? A elevado a x vai ser igual a b. Olha aqui que legal, ó. A elevado a x igual a b. Então esse giro, já vão se acostumando, porque a gente vai ter que fazer. É o giro da transformação. A elevado a x igual a b. Então, isso vai acontecer sempre. A gente... então resolver logaritmo é o mesmo que transformar em exponencial? O primeiro passo é esse. Sim. Se transforma em exponencial para poder resolver. Tá, e para que tem logaritmo, então? Porque, olha só, no exponencial nós temos as regras. Sim. Deixa na mesma base, corta a base, se tiver propriedade, usa a propriedade, e aí resolve a equação exponencial. Beleza. Em algumas situações, nós não vamos conseguir deixar na mesma base. Verdade. Não vai conseguir virar a mesma base. E aí é onde entram os logaritmos, né? Eles encontraram uma tábua com uma tabuada de logaritmo, né? Que são os logaritmos decimais. Então essa tábua com alguns logaritmos decimais é usada para resolver essas equações que não têm solução. Acho que eles estão assim, quê? Então, quer dizer, na prática, o logaritmo nada mais é do que um suporte para a exponencial. Não dá para resolver a equação exponencial. Aí você transforma em logaritmo e resolve. Mas, professor, então o que você estudar logaritmo para quê? Você tem que, não sei resolver exponencial, tem que transformar em logaritmo.
Mas a gente vai pegar o logaritmo e vai transformar em exponencial. Isso Vai mesmo. fazer o contrário. Mas não fica com essa carinha aí. Não, Que? ainda não, ainda não. Acho que eles estão pensando, ainda bem que não fui eu que achei essa tábua, porque Ia jogar fora. eu não ia fazer nada com ela, com essa tábua Ia aí. esconder. Ó, muitos alunos fogem do logaritmo, né? Não tem para onde correr, gente. A gente tem que cumprir o componente com vocês e nosso dever é passar todo o assunto do ensino médio. Então, vocês têm que ter esse entendimento aí também. Não fica com essa carinha, porque a gente vai mostrar para vocês. Aí, olha só, logaritmo. Logaritmo. Já anota essa parte aqui Tem também. muita aplicação Giro. na prova. É raro encontrarmos algumas equações falando assim, resolva a equação logarítmica. Não tem. Mas vai ter, por exemplo, uma equação matemática financeira lá, juro composto, que não dá para resolver usando a equação exponencial. Acontece. Vamos precisar aplicar logaritmo. Vai ter equação lá do Enem falando sobre um investidor que fez um investimento para viajar e quer resolver a situação, quer saber em quantos meses ele tem que guardar dinheiro ou quanto tem que guardar de dinheiro. Resolve com logaritmo. Isso. Tudo que tiver expoente e não sair por equação exponencial, você corre para o logaritmo que sai. De alguma maneira, esse que vai te ajudar a resolver, tá bom? Vamos olhar mais de pertinho lá, mas vamos precisar desse giro, tá? Então, anotações aí. A elevado a x igual a b, ou seja, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Perfeito. É assim que a gente fala. E essa é a definição, lá no começo da aula, né? Isso aí. Vamos lá na telinha, mais exemplos, olha lá. Então, quando a gente fala de log de b na base a igual a x, nós vamos ter que fazer esse giro aí, tá certo? Olha lá, log de 27 na base 3. Faz o giro da sorte. Então quer dizer que 3 elevado a que x, número vai dar? 27? Isso. 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então é isso que é logaritmo. A definição fala, logaritmo é um número que vai ser o expoente da minha base que tem que dar o logaritmando. Isso mesmo. Log de 16 na base 2 igual a x. Tem que fazer o giro. Então, 2 elevado a que x, número é que vai dar? 16. A 4, né? 4. 2 elevado a quarta, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. E aqui a gente fica com uma exponencial, equação, tá? Beleza. Log de 11 na base 11 igual a x, como ficamos? 11 elevado a x. 11 elevado a x tem que dar igual a 11. 11. Qual é o número que eu elevo que vai dar ele mesmo? 1, né? Ah, então, peraí. Então, se você tiver a mesma base logaritmando igual, vai dar 1? Isso, já vamos cá. Isso aqui já são as consequências, as propriedades do logaritmo. Tem essas regrinhas aí? Tem. Se base logaritmando for igual, a resposta final do x é 1. Certo? Sempre 1. Beleza. Olha que legal, que legal, que legal. Vamos lá então, vamos praticar? Primeiro a gente vai averiguar se é logaritmo ou não. Beleza. Vamos fazendo uma análise aí. Vamos lá, temos aqui 3, 4 para a gente observar. Vamos lá. Log de 10 na base 1. Primeira coisa, olha aqui as restrições. Vamos olhar a base primeiro, né? A base é maior que 0? É. É diferente de 1? Não. Ah, é 1. Então não é logaritmo. Beleza. Certo? Log de 729 na base 3. A base é maior que 0? É. É diferente de 1? É. O B, nosso logaritmando, é maior que 0? É maior que 0. 729. Então deu certo, né? Então, se o A é 3, o B é 729, operante e positivo. Positivo Perfeito. E operante. Letra C. 2, log de 2 na base raiz de 2. Raiz de 2 é maior que 0? É maior que 0. Diferente de 1? Vai dar 1,4 mais ou menos. Verdade. Né? E o nosso logaritmando é maior que 0? É maior que 0. Então, positivo e operante é logaritmo, tá? Beleza. Esse aqui não é, tá bom? Ah, mas tem um log ali. Não, é só uma expressão e não um logaritmo, tá? Log de 16 na base 1/4. Vamos lá, quem é o A? O A é 0,25. Serve, né? Serve, maior que 0. Maior que 0, diferente de 1. Diferente de 1. Sim. E o B? O B é 16, maior que 0. Ah, então deu certo, né? E essa letra E? Essa aqui tá errada, essa aqui não é, porque não tem... Não tem base. Não tem base, não tem nada aqui, ó. Não tem nada, não tem base. E aí digo para vocês que nós vamos informá-los que quando não tem nada, pela educação matemática, a base é 10. E foram Muito esses bem. números que eles encontraram na tábua, tá? Vários logaritmos que não tinha nada na base. E aí foi feito todo o estudo e perceberam que esses logaritmos que não tinham nada na base eram os famosos logaritmos decimais.
Beleza? Então, olha aqui a gente conseguiu distinguir quando é logaritmo e quando não é, com base nas nossas restrições ali, tá certo? Perfeito. Então, já vão aprendendo, né? Logaritmo de base 10, ele pode aparecer ou não, tá? Na maior parte, não aparece. Na maior parte não aparece. Beleza. Certo? E aí? Vamos de exemplo agora, praticando o giro da matemática, o giro do logaritmo. Olha lá. Então, vamos lá. Peraí, é que tá, o surgir tá meio trocado aqui. Olha lá, 16 log de... Deixa eu botar todo ele aqui, porque o surgir tá todo o contrário, aí a gente... Ó, 128 veio depois. Beleza? Vamos lá. Log de 128 na base 16, igual a x. Tem que fazer o giro, né? Isso. Então, vamos lá. Giro é 16 elevado a x tem que ser igual a 128. Lembrando que em algumas situações, tá, em alguns livros ou exercícios, ele vai dizer assim, ó, logaritmo de 128 na base 16. Não vai colocar igual a x, tá? Porque esse igual a x é da definição, né? Isso. É igual a um certo número que vai ser o expoente da base do meu logaritmo. Beleza? Então, fatoramos 128. Depois que faz o giro da sorte, o giro da alegria, já vira uma equação exponencial. E equação exponencial nós treinamos muito para resolver. Beleza? Isso. 128 a gente decompondo, ficou quantas vezes o 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado a sétima. O 16 a gente também fez a decomposição, que deu quantas vezes? 2 elevado a quarta. Só que aqui a gente já tinha um x. Então, vai ficar 2 elevado a quarta elevado a x. Propriedade das potências, potência de potência, multiplica. Então, 2 elevado a 4x. Certo? Certo. Uma vez que temos já o nossa base igual, a gente pode cortar as bases, né? E ficamos com o expoente. 4x igual a 7. X é igual a 7 quartos. Ah, mas pode dar um logaritmo de fração? Pode. Pode, não tem problema algum, tá? Beleza. Certinho? Mais exemplos? Exemplo 2, vamos lá. E agora? Logaritmo... mas não tem base, é o que mesmo? 10. Ah, base 10. Então, vamos colocar aqui para eles lembrarem. Base 10. Então, 10 elevado a x vai ser igual a raiz quadrada de 10.000? 10.000. Uou! Faz o giro, tá? Faz o giro, vamos praticar, tá? Esse elevado a esse igual a esse. 10 elevado a x vai ser igual a raiz quadrada de 10.000. Quanto é a raiz quadrada de 10.000? Bom, é 100, não é? É 100? Um hectare. Isso mesmo, 100. 100. Aqui a gente mostra todo o processo, mas é 100. E 100 é quem mesmo? 100 é 10 ao quadrado, não é? É isso. 10 vezes 10. Não. 100, ali deu, vamos lá, ele fez o quê? Ele fez o 10 mil. Ele fez a propriedade da potência. Fez a propriedade da potência, isso. Aí simplificou, ficamos com 10 elevado a 2, né? Isso. Que é 100. Ou seja, 10 ao quadrado. Então, o nosso x valeu 2, né? Ó, quando a gente fez aqui, ó, vamos fazer um pouquinho diferente aqui do ladinho. 10 elevado a x vai ser igual a raiz quadrada de 10.000, que dá 100. E o que é 100? 100 é 10 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado, né? Podemos cortar a base aqui. Ficamos com x igual a 2. Ah, professora, bem mais fácil assim. Pode ser. Tranquilo também, tá? Beleza. Mais de um modelinho aí de como resolver. Certo? Certinho. Tá, nós. Vamos lá para mais um exemplo? Logaritmo de 25 avos na base 25. Ah, então fazer o giro, né? Esse elevado a esse igual a esse. Ou seja, 25 elevado a x é igual a 1 sobre 25. 25 elevado a x... Ah, a gente pode inverter a fração aqui e deixar negativo? Sim, são as regras da potência. Ah, é mesmo, né? Porque quando está negativo a gente quer deixar positivo, a gente faz o inverso da fração, né? Podemos ter a mesma base, então o nosso x vale menos 1. Professor, mas não precisou dividir aqui, fatorar? Não, porque já está na mesma base. Sim. A regra é deixar na mesma base. Já tá. Quando nós aplicamos a regra e ele ficou negativo, já ficou na mesma base, não precisa fazer mais nada. Só cortar a base. Verdade. E olha, a gente é tão generoso que vocês viram que esses exemplos aqui estão todos no Surgir. Por quê? Porque vai o PDF para o aluno. Então, é como se fosse um livro, né? O PDF do slide que vai para o aluno é como se fosse a construção de um livro didático. Então, tudo que está aqui está no Surgir e vai de exemplo para vocês. Porque a gente gosta muito de fazer
a punho aqui, manualmente. Mas nesse caso, como o logaritmo é um assunto bem novo, né? Bem diferente. Pelo tempo também. Mas aí a gente prefere mandar assim, porque eles vão ter a propriedade dos exemplos todos resolvidos, né? E dá de fazer mais exemplos, né? Vocês viram que nós fizemos aqui só de equação, acho que foram 6. Aí mais logaritmos. Então, o tempo não nos ajuda tanto nesse detalhe. Mas vocês têm mais aula que todo mundo, temos, mas tempo é pouco. É verdade. O logaritmo de base 10, a gente já falou ali, né? E foi achado numa tábua, tá? Foi numa tábua. Para ficar bem claro, foi numa tábua. O logaritmo de base 10, o que vai acontecer? A gente já mostrou para vocês, né? Quando não tem base, a gente já sabe que a base é 10. E na maioria das vezes não mostra mesmo. Mas a educação matemática nos diz que a base é 10. Só que aí tem alguns detalhezinhos que a gente gostaria de compartilhar com vocês aí. Olha lá. Então vamos lá. Eita. Base 10. Nesse caso, a base pode ou não precisa aparecer. Então, são detalhes importantes, tá? Pode aparecer ou não precisa também. E nesse caso também é chamada de... logaritmo decimal. Foram esses que foram encontrados na tábua. Foi feita uma tabuada com todos eles, tá bom? Até na calculadora você consegue calcular o logaritmo decimal. Isso. Agora vamos de consequência. Lembra que a gente falou que tem coisinhas como aquele lá, ó, né? Log de 11 na base 11. A gente já viu que o resultado é 1. Então isso parte do princípio que é uma definição, uma consequência. Ou seja, as regrinhas do logaritmo. Vamos lá, vamos prestar atenção e fazer as anotações aí, ó. Vamos lá, consequências da definição de logaritmo, a gente já sabe que a demonstração é o seguinte, né? Se a gente tem a base, o nosso logaritmando igual a 1, não importa a base. Se a base respeitar a definição, né, se a base ali for maior do que 0 e diferente de 1, então ela respeita a regra. Respeitou a regra e o nosso logaritmando é 1, o resultado vai ser sempre 0. Então, logaritmando 1, resultado 0. Sempre. Não importa qual a base. Legal. Então já vai facilitando, né? Outra, vamos ver. Temos uns aqui, ó. Olha os exemplos aí, ó. Se a base é 1, se o logaritmando é 1, resultado sempre 0, né? Já falamos. Se temos base e logaritmando igual, resultado sempre... é sempre 1. E se temos aqui, ó, um logaritmando com expoente, mas a base é igual ao logaritmando, a resposta é o próprio expoente? É o próprio expoente. Sim. Porque, na verdade, parte do princípio dessa anterior, né? Que ia dar 1 e fica só o expoente. Isso. Tá? Aí a regra aqui, tá? Todas essas regras, essas consequências obedecem ao critério da definição. Beleza. Tem que ser maior que 1, tem que ser diferente de 0. E esse material vai para vocês, então vocês podem estar anotando no caderno aí, tá? Beleza. Temos um exemplo algébrico e na sequência a gente mostra um exemplo numérico, tá? Tem mais? Vamos lá, mais algumas? Essa outra regrinha aqui, essa outra consequência aqui, ela é menos usada do que as demais, tá? Um número elevado a um logaritmo. Se a base do logaritmo está no expoente for igual à nossa base maior, então a resposta é o nosso próprio logaritmando. Né? No exemplo lá, 3 elevado ao logaritmo de 2 na base 3. A base do meu número, da minha potência, é igual à base do logaritmo, então a minha resposta é 2. Isso mesmo. E aí aqui nós temos uma regrinha que para termos essa igualdade aqui, se a base for a mesma, com certeza os logaritmandos também são iguais. Os mesmos, iguais. Tá bom? Beleza. Vamos de exemplo? Vamos praticar? Olha Bora. lá, tem umas que a gente vem já facinho, né? Olha lá, aqui já deu a resposta que é 0, lá o surgir está todo o contrário. Mas por que já deu a resposta que é 0? Porque o nosso logaritmando é 1. Se o nosso logaritmando é 1, a gente já tem que a resposta é 0. Beleza. Olha lá, para qualquer situação, tá? Nosso logaritmando sendo 1, independente da base, o resultado vai ser 0. Perfeito. Certo? E agora, base e logaritmando igual. Já sabemos que o resultado é 1. Corta, ó. Olha lá, que legal. Então, quando aqui se repetir, o resultado a gente já sabe que vai ser 1. Certo? Perfeito. São as consequências. E nesse caso, a gente já viu também, né? Se a base logaritmando é igual, o resultado vai ser quem? O expoente. O próprio expoente, ó. É isso mesmo. Então, x igual a 7. Mas aqui eu não tenho base. Temos, né? Base Quando é 10. não aparece a base, temos base decimal, base 10. Ou seja, mas ali é 10, mas ali é 100, mas isso é a mesma coisa que... Eu vou fazer aqui do lado para não
Log de 10 ao quadrado na base 10. O que vai sobrar de resposta, então? 2. O próprio 2, olha lá. Olha lá. Legal. Para isso que serve a propriedade, para você encurtar caminho e ganhar tempo. Isso, o resultado certo? É o próprio expoente. Nesse caso aqui não são nem propriedades, olha como ele fala, consequências da definição. São propriedades da potência, mas que vêm como consequências para o logaritmo. Isso. Para finalizar com chave de ouro, vamos falar um pouquinho das equações? Bora. Que, na verdade, já é o que a gente vem fazendo, tá? Já fizemos equações. Só estamos num título aqui, ó. As equações é assim, do mesmo jeito, né? Primeiro, a gente vai fazer o giro. Esse elevado a esse tem que dar esse elevado a esse tem que dar esse. Então, é a mesma coisa, tá? 4 ao quadrado tem que dar x mais 2. Perfeito. Ou seja... x mais 2 igual a 16. Isso. Então, x é 14. X é 14. E do outro lado, x ao quadrado tem que ser igual 25. A 25. Quem então, é? O 25 é mais ou menos a raiz de 25. Que dá mais ou menos 5. Aí, nesse caso, o menos 5 não pode, não é? Porque a base tem que ser maior que 0. Ah, verdade, verdade. Então, quem não serve para a resposta? Só o 5 positivo. Menos 5 não serve. Perfeito. Certo? Certinho. Mais 2 exemplos aqui. Olha rapidinho, lá, vamos fazer o giro? Esse elevado a esse tem que dar esse. E aqui é igualdade, né? Se temos a mesma base, com certeza o logaritmando tem que ser igual. Então, ali o x vale 12, né? Vamos primeiro nesse aqui. 3 elevado ao cubo tem que ser x menos 2. Quanto que é 3 elevado ao cubo? X menos 2 é 27. 27, ou seja, passo X menos é 2 para o outro membro. Nós temos que o 27 mais 2, o x é 29. E ali a gente já tem o próprio x igual a 12, né? Por conta da decorrência da propriedade. Então, as equações, na verdade, o logaritmo, a gente já vinha fazendo desde o momento que a gente aprendeu a fazer o giro. Fazer o giro já é resolver equações logarítmicas, né? Então, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Faz o giro da exponencial, aí transforma para exponencial e dá certinho. E aí, você lembra que nós começamos a aula falando, se você teve dificuldade em exponencial, com certeza vai ter dificuldade no logaritmo, porque é exponencial. Precisa, né? Só que vem com aquele detalhezinho do log. Então, são ajustes matemáticos que nós temos, né? Tem equações do segundo grau que nós conseguimos resolver usando soma e produto. Você olha e fala assim, tem que dar 5 e tem que dar 6. Então é fácil. Então, é 1 e 5, né? Porque, então, ou 6 e 5, ou 6 e menos 1, são combinações. Agora, tem equações que você olha e fala assim, não dá. Vamos para o delta. Não dá porque o delta é negativo. Tem equações logarítmicas que você não consegue resolver de jeito nenhum. Você joga para o logaritmo. O logaritmo só resolve virando equação, tá? Não tem jeito. A não ser que nós tenhamos o auxílio da calculadora e dos dados. Sim. Tipo, se ele falar aqui, dado log de 3 igual a tanto e log de x menos 2 igual a tanto. Aí dava para resolver usando o logaritmo mesmo. Usando a tábua do logaritmo. Caso contrário, vamos usar a tabuada, né? Mas é uma tábua que foi, veio até na aula lá, né? A tábua, mostrando a tábua do logaritmo, com todos os logaritmos decimais. E onde que eu encontro isso hoje? Calculadora. Mas aí os nossos caminhos aqui, essas consequências são para encurtar caminho, né? Isso. Tudo que é consequência, definição, propriedade, é o caminho mais curto para se chegar num resultado, tá? E a gente passa para vocês aqui, como se vocês se deparar com uma situação dessa, já de cara, já sabe a resposta, certo? Perfeito. Vamos de Brincando com os Números para finalizar nossa aulinha de hoje? Olha lá, o Brincando com os Números de hoje vem falando de... Ixi, vem de conta aí, vamos lá. E esse daqui eu vou dizer o seguinte, é um desafio grande, né? Mas você tem que resolver primeiro passo usando a equação. Primeiro passo, a equação. Segundo passo, com muita atenção. Então, 3 pares de sapato é 30. 30. Pares. Pares. Um par de sapato, mais um menino, mais outro menino. Então eu posso dizer 3 pares de sapato, então quer dizer que são 6 sapatos soltos. São. Aí vai dar 20. Depois o nosso amigo, mais... Mas por que você falou que é chinesinho? Parece um chinesinho, né? Pelo olhinho assim, não sei. Talvez? Talvez que esteja. Lá, aí mais um menino, os apitos. No final ele quer saber... vocês têm que tomar cuidado e ficar atento com
as imagens e com as operações. Perfeito. Tá? Com as operações. Nem tudo é operação demais. Olha o chinesinho. Nem tudo aqui. é adição, né? Olha Então, o chinesinho fiquem aqui. atentos aí aos detalhes. Olha o chinesinho, olha pra ele. Faz o giro, faz o giro. E aí, claro, né? A gente termina a nossa aula por aqui, mas já já a gente volta com a revisão. Exponencial, temos que ter em mente e recordar, porque logaritmo vai precisar, quase que o negócio cai no meu pé. Vai precisar, né? Vai precisar, e aí o que acontece? É um assunto novo para vocês. Ai, professores, eu acho que eu não sei se eu entendi. Não, então a gente volta com a revisão e vamos fazer as atividades de sala juntos, mas o importante é que essa aula veio todinha no Surgir, então tá toda ela inteira, todos os exemplos resolvidos no PDF para vocês. Volta lá, dá mais uma olhada, refaça, a gente fez muitos exemplos na aula, então vale a pena você refazer, tá certo? Beleza. Ficamos por aqui, já já a gente tá de volta.